Salve pessoal, beleza? Professor Orlando Mafra na área para mais um vídeo. E a nossa aula de hoje é sobre a segunda lei de Ohm. Vamos lá. Bom pessoal, Ohm ele descobriu em 1827 uma das mais importantes leis empíricas, né? Que é a que eu vou apresentar para vocês. Hoje a gente está começando com a segunda lei, mas eu vou falar da primeira lei também. Resolvi seguir essa ordem que é muito bem estruturada, tá? E ele apresentou esse trabalho, sendo que disseram que era um trabalho incoerente, incompleto, e ele ficou afastado por 22 anos do meio acadêmico, trabalhando com outras coisas e dando aulas particulares, sendo que depois desses 22 anos o trabalho dele foi reconhecido, né? Ele recebeu então uma cátedra na Universidade de Munique e recebeu uma medalha Copley da Royal Society em 1841. Ele também realizou pesquisas nas áreas de física molecular, acústica e comunicação telegráfica. Ele viveu de 1789 a 1854. Foi um físico matemático alemão. A gente vai falar agora de resistores, né? Resistor, para quem não sabe, ele transforma energia elétrica em energia térmica, ou ele vai limitar a intensidade da corrente no circuito. A representação, né, do resistor é essa aqui, né? Resistor ele é um material cilíndrico na sua maioria, né? Ele é um material cilíndrico, ele tem um comprimento L, uma área de seção transversal aqui e tem uma resistividade. A resistividade, pessoal, é uma propriedade da substância, depende do material que é feita a substância. Resistividade é o oposto de condutividade, tá bom? Então, o material que tem uma alta resistividade, é mais difícil os elétrons atravessar esse material. A unidade de resistividade é o ohmmetro. A resistividade também vai depender da temperatura do material, pessoal. Bom, seguindo essa lei aqui, a resistividade em função da temperatura é igual à resistividade inicial, que você conhece, para uma determinada temperatura inicial, vezes 1 mais o alfa, que é uma constante, vezes a temperatura final, que é relacionada a essa resistividade. Essa constante aqui, ela é conhecida como coeficiente de temperatura da resistividade. E cada material vai ter seu coeficiente de temperatura da resistividade. Vamos lá ver aqui um exemplo. Qual a resistividade do cobre a uma temperatura de 150 graus Celsius? Bom, pessoal, ele nos forneceu aqui a resistividade para 20 graus Celsius. Então, aqui é a nossa temperatura inicial, nossa resistividade inicial. E aqui temos o coeficiente de temperatura de resistividade, tá bom? Então, vamos lá. Substituindo aqui na equação que a gente aprendeu no slide anterior, a resistividade é igual à resistividade inicial vezes 1, mais essa constante, que é o coeficiente de temperatura de resistividade, vezes a diferença de temperatura. Bom, a resistividade para 150 graus Celsius ela vai ser igual à resistividade inicial, que é 1,72 vezes 10 a menos 8, para 20 graus Celsius. Então, no lugar do T0, eu vou colocar aqui, 20 graus Celsius. A temperatura que eu quero saber a resistividade é o 150, então eu vou colocar aqui 150. Então, eu subtraio esses dois números, dá 130, multiplico com 3,93 vezes 10 a menos 3, somo com 1 e depois multiplico por 1,72 vezes 10 a menos 8, que dá 2,60 vezes 10 a menos 8, tá bom? Então, com o aumento da temperatura, houve um aumento da resistividade do material, tá? Bom, a resistência elétrica, como eu falei, ela vai transformar a energia elétrica em calor, né, pelo chamado efeito Joule, e ela também vai limitar a intensidade da corrente elétrica no circuito. Como a gente calcula a resistência de um material? Eu tenho um determinado material aqui, que eu vou desenhar para vocês, né, em forma de cilindro. Ele tem um comprimento L,
ele tem uma área transversal aqui e tem uma resistividade ρ. Para determinar a sua resistência, eu vou usar a equação chamada rola. Isso mesmo, rola. Resistência é igual a ρ vezes L sobre A, onde resistência é igual a ρ, que é a resistividade, vezes o comprimento do material, dividido pela área de seção transversal aqui do material. E unidade de resistência é ohm. É uma letra ômega maiúscula que se diz ohm, em homenagem a Ohm, que trabalhou com essas leis empíricas aí e trouxe essas equações para a gente. Hoje a gente está conhecendo essa. Na próxima aula a gente vai conhecer a outra. Bom, pessoal, se a gente analisar bem essa equação aqui, podemos perceber que a resistividade e o comprimento do material são grandezas diretamente proporcionais à resistência do material. A área de seção transversal é uma grandeza inversamente proporcional. O que isso quer dizer? Que quanto maior a área de seção transversal, menor é a resistência. E quanto menor a área, maior é a resistência. Essas grandezas crescem junto com a resistência. Vamos ver aqui. Se eu diminuir a resistividade, aqui está 0,550. Se eu diminuir a resistividade, diminui a resistência. Mas se eu aumentar o comprimento, aumenta a resistência, porque são grandezas diretamente proporcionais. Agora, se eu aumentar a área, diminui a resistência. Por que diminui? Porque são grandezas inversamente proporcionais. Se a área transversal do material diminui, a resistência aumenta. Então, preste atenção. Quanto maior a resistência, maior a dificuldade da passagem dos elétrons no material. Quanto menor a resistência, maior é a facilidade dos elétrons atravessar aquele material. Tudo bem? Então, se você tem um fio muito grande, a resistência é muito grande nesse fio. E com isso é mais difícil os elétrons atravessarem esse fio. Mas se você tem um fio pequeno, a resistência é menor. E com isso é mais fácil dos elétrons passarem. Então a corrente vai fluir bem melhor aí. A área de seção transversal, quanto maior a área de seção transversal, menor a resistência. Com isso, maior vai ser a corrente elétrica atravessando esse material. Mas quanto menor for a área de seção transversal, maior a resistência e menor é a corrente elétrica. Vamos ver aqui, esses dois fios que estão ligando as duas lâmpadas na tomada, esse fio é menor. Se a gente lembrar aqui da equação, vamos usar a rola. Bom, quanto maior o comprimento do fio, maior a resistência. Quanto maior a resistência, menor é a corrente elétrica. Tá bom? A intensidade da corrente elétrica. Então vamos ver. Quanto maior o fio, maior a resistência, menor é a corrente. Logo, a lâmpada aqui acendeu bem menos que essa aqui, que tem um L menor. Quanto menor o L, menor é a resistência e maior é a corrente elétrica. Bom, aqui temos a área de seção transversal do fio. Temos um fio mais grosso e um fio mais fino. Quanto maior a área, menor é a resistência. Então, maior vai ser a corrente elétrica, lembrando da rola. São grandezas inversamente proporcionais. Essa cresce, essa aqui diminui. Bom, quanto menor a área de seção transversal, maior é a R, menor é a corrente. Por isso que para esse fio aqui mais fino, a corrente é menor, logo a lâmpada vai acender menos. A lâmpada vai ter um brilho menor. Bom, pessoal, vamos a um exemplo aqui. Um professor de física, em uma aula sobre resistores e suas aplicações, questiona seus alunos sobre o que eles poderiam fazer para conseguir água mais quente de seus chuveiros elétricos. Várias respostas surgiram, e apenas uma estava correta. Assinale a resposta correta dada pelo aluno. Bom, temos que lembrar a segunda lei de Ohm, que é a rola, e lembrar que quanto maior o R, menor é a corrente. E quanto menor o R, maior é a intensidade da corrente elétrica, tá bom? Então, para você ter um chuveiro mais quente, é necessário que você tenha uma corrente elétrica maior. Então, vamos ler as opções. Opção A.
Podemos diminuir o comprimento do resistor. Com isso, aumentaríamos a corrente elétrica. Bom, se diminuir o comprimento do resistor, a gente diminui o R. Se diminuir o R, aumenta a corrente. Verdade. Teríamos mais energia elétrica transformada em calor. Então, essa já está dizendo a verdade. Vamos ver as outras. Podemos aumentar o comprimento do resistor. Com isso, aumentaremos a corrente elétrica. Bom, pessoal, se aumentar o comprimento, aumenta a resistência e, com isso, diminui a intensidade da corrente elétrica no circuito. Então, é falso. Podemos diminuir a área de seção transversal. Bom, se diminuir a área de seção transversal, aumenta o R. E se aumenta o R, diminui a corrente. Então, é falso. Podemos aumentar o comprimento do resistor. Com isso, diminuiríamos a corrente elétrica. Bom, pessoal, se aumenta o comprimento L, você está aumentando a resistência e você diminui a corrente elétrica. Mas não teríamos mais energia, teríamos menos energia elétrica, tá bom? Letra E. Podemos aumentar a resistividade do material do resistor. Sim, podemos. Com isso, aumentaremos a corrente elétrica? Não. Se aumentar a resistividade, aumenta a resistência e diminui a corrente. Então é falso. A única verdadeira mesmo é a letra A. Pessoal, muito obrigado por terem assistido o vídeo. Deixem o like, compartilhem, ativem o sininho de notificações, que a aprovação está próxima. Um grande abraço.